entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Onde faltam direito e cuidado, sobra medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso ergue a voz com firmeza e ardor. Quando amor for tijolo e telhado, e a justiça a nossa missão, cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sede os braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar, partilha brota em nós comunhão, espalhando as sementes do amor. Nossa fé faz de nós mais irmãos. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Boa tarde a todos! Aqui é o Padre Charles falando diretamente do estúdio da Santa Rita TV. Seja muito bem-vindo a esse programa Igreja em Saída, igreja que se coloca a serviço da evangelização, tá bom? Queridos, estamos acompanhando as catequeses do Papa Francisco, que ele fez em 2024, né? Por vários motivos, né? Essas catequeses nos ajudam na nossa caminhada quaresmal, né? E nos chamam à conversão, né? Catequese ajuda a isso, a chamar a conversão, ensinar também, tá bom? E hoje nós vamos entrar num capítulo novo, talvez até o capítulo final dessas catequeses, que é as virtudes teologais. O que são as virtudes teologais, quantas são, tudo isso a gente vai ver nesses próximos programas, tá bom? Se você está chegando aqui agora, né, seja muito bem-vindo, né? E gostaria também de colocar aqui, para que você nos ajude, a nossa campanha da Casa de Todos. O que é a campanha Casa de Todos? É a campanha pela qual a gente mantém todas as obras do santuário, inclusive toda a manutenção e tudo mais, os investimentos, né? Por meio do QR Code que você está vendo aqui embaixo, né, ou aqui, você vai conseguir nos ajudar por meio da sua doação, né? E a gente precisa chegar a 100%. Né? Ontem nós estávamos com um pouco mais de 40%, né? E a gente precisa chegar até o fim do mês para poder continuar esse projeto, tá bom? Então, contamos com a ajuda de vocês desde já. Todos os projetos da Santa Rita são mantidos graças às doações que vocês nos fazem, né? Seja por meio do dízimo, seja por meio das ofertas, seja por meio de doações espontâneas, tá bom? Mas desde já agradecer todos vocês que nos ajudam no Santuário Santa Rita. Deus e Santa Rita vos abençoe grandemente, tá bom? Muito bem. Iniciando nossa catequese de hoje, vamos falar sobre a virtude da fé. É a primeira das virtudes teologais, né? Com a caridade e a esperança, essa virtude é chamada teologal, né? Por que é teologal? Vamos falar, né?
ela é teologal porque só pode ser vivida graças ao dom de Deus, certo? É Deus quem nos concede a fé. A fé não é algo que você adquire, como se você adquirisse um conhecimento. A fé, ela tem essa dimensão de ser um tipo de conhecimento, né? Mas não é isso, né? Ela tem uma característica. E aí, diante disso, gente, a gente precisa aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? As 3 virtudes teologais, né, fé, esperança e caridade, são grandes dons que Deus concede para a nossa capacidade moral. Elas engrandecem aquilo que a gente faz, certo? Sem elas poderíamos ser prudentes, justos, fortes e temperantes, mas não teríamos olhos que veem até no escuro. Não teríamos um coração que ama até quando não é amado. É elas que vão dar essa força. Não teríamos uma esperança que ousa contra toda a esperança, tá bom? E o que é a fé então, né? E aí o Papa Francisco vai citar nosso catecismo, nosso querido catecismo da Igreja Católica. É o ato com que o ser humano se abandona livremente a Deus. Abandona livremente a Deus. Abandonar, confiar, certo? Nessa fé, Abraão foi o grande pai, né? Quando ele aceitou deixar a terra dos seus antepassados para se dirigir rumo à terra que Deus lhe teria indicado, provavelmente foi julgado como louco. Vai sair daqui, tem tudo aqui bonito, para ir para uma terra, porque você ouviu uma voz, você está maluco? Né? Provavelmente foi julgado como louco. Por que deixar o conhecido pelo desconhecido, o certo pelo incerto? Por que fazer isso? É louco? Mas Abraão pôs-se a caminho, como se visse o invisível, porque ele tinha fé. É o que a Bíblia diz sobre Abraão. Olha só. Partiu como se visse o invisível. Isso é lindo, vai dizer o Papa Francisco. E será ainda esse invisível que fará subir a montanha com seu filho Isaque, o único filho da promessa, que só no último momento será poupado do sacrifício. Nesta fé, Abraão torna-se o pai de uma longa linhagem de filhos. A fé o tornou fecundo. Então, queridos, é isso. A fé como virtude, esse ato bravo, né? Esse ato de braveza, de grandeza, de generosidade, né? De mesmo diante das dificuldades você acreditar e confiar em Deus, né? Outro exemplo que nós temos, né? Seria Moisés. Moisés também foi um grande homem de fé, né? Mas quando que a gente exerce a nossa fé? De forma muito... Todos os dias a gente pode exercitar a nossa fé. Mas é durante a provação, durante a dificuldade, durante o ato de quase desespero é que nós vamos saber se nós temos ou não a fé. Que Deus vai provar a nossa fé, assim como provou a fé de Abraão. No último segundo, quando Abraão estava lá com a faca na mão, a adaga na mão, para sacrificar até mesmo seu filho, Deus intervém. Muitas vezes é preciso, queridos, é preciso aprender a esperar até o último segundo com Deus. E essa é a maior prova de fé que a gente pode ter, né? É uma prova difícil, mas é isso que Abraão viveu e que nós também podemos viver. Homem de fé, então, mudando o exemplo, Moisés, aceitando a voz de Deus até quando mais do que uma dúvida podia abalar, continuou a manter-se firme e confiar no Senhor.
até a defender o povo, a quem, pelo contrário, muitas vezes faltava a fé. Abraão, ele teve a fé excelente. Moisés, ele precisou de alguma forma, né? Ele precisou de alguma forma viver esta fé, mas de forma muito forte. Por quê? Porque no caso de Moisés, o que aconteceu? O povo estava no Egito, estava escravo, e ele desceu para o Egito para libertá-los em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Mas diante disso, queridos, tem toda a perseguição do faraó, tem a prova do Mar Vermelho, quando eles chegam no mar, e aí os soldados estão atrás deles, né? E tinha aquele que queria pular no mar, tinha aquele que queria voltar, se entregar, né? E tinha aquele que não sabia o que fazer, né? 3 tipos de pessoas. E diante disso a fé de Moisés foi provada, né? Mas ele continuou a manter-se firme e confiar no Senhor. E é graças a isso que ele consegue atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, né? E por meio das provas do deserto, né? A fome, a sede. Ontem nós vimos, né? A provação de Massa e Meriba, onde ele faz brotar água da rocha para matar a sede do povo. Mas tem a prova das codornizes, tem outras provas que ele passa durante tudo isso, né? Outro exemplo, agora no Novo Testamento. Mulher de fé será a Virgem Maria, que recebendo o anúncio do anjo, que muitos teriam rejeitado como demasiado exigente, arriscado, responde: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso é ter fé. E com o coração cheio de fé, com o coração repleto de confiança em Deus, Maria pôs-se a caminho por uma estrada da qual não conhece nem o trajeto e nem os perigos. Às vezes a fé, queridos, é isso. É um chamado maluco. Entendeu? Você não sabe o trajeto, não sabe os perigos e você vai, porque você confia naquele que te chamou. Isso é ter fé. Se ele te chamou, ele vai te dar os meios para isso. Entende? Essa é a fé genuína. A fé é a virtude que faz o cristão. Pois ser cristão não consiste antes de mais em aceitar uma cultura, né? Como muitos aí aceitam e tudo mais. Não consiste em aceitar uma cultura, mas ser cristão significa acolher e preservar um vínculo com Deus. Eu e Deus, a minha pessoa e o rosto amável de Jesus. É este o vínculo que nos torna cristãos. Então, muitas vezes a gente confunde fé com acreditar, certo? A fé e a crença, né? Tem até um debate aí, falando sobre fé e crença, se é a mesma coisa, se não é. Do ponto de vista humano, eu tenho fé de que hoje à noite eu vou chegar na minha casa, né? E vou conseguir dormir. Eu tenho fé de que a água que eu estou tomando não é envenenada. E eu tenho fé em outras coisas, mas fé no sentido de acreditar, né? A fé mesmo genuína é essa fé que diante de toda situação catastrófica encontra a mão de Deus. É aquilo que reza o salmista: 1000 cairão à minha direita, 2.000 à minha esquerda, e eu passarei diante deles. Mesmo que eu ande pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo. Salmo 23, Salmo do Bom Pastor. Isso é fé, né? E como é difícil, né? Por quê? Porque é preciso confiar muito, né? E muitas vezes a gente não tem, infelizmente, a força para pedir
a força para confiar. A gente sabe desconfiar bastante. Desconfiar é com nós mesmos, né? Nós desconfia do cara lá da obra, nós desconfia dos políticos, nós desconfia de qualquer um. Agora, confiar, olha, demora, né? Por isso que a gente fala que a fé como virtude teologal é o dom de Deus, não é um esforço nosso, né? Então, é uma coisa importante. E o Papa Francisco ele fala, então, de uma nova roupagem, né? A fé como algo diferente. Olha só. Aceitar, não é aceitar uma cultura, mas acolher e preservar um vínculo. Ter fé é acolher e preservar um vínculo. Esse vínculo que foi revelado a nós, cada um de uma forma, cada um com sua história, mas foi revelado a nós, a pessoa de Jesus de Nazaré. E nós devemos preservar. E nós devemos acolher primeiro, né? Porque ninguém preserva aquilo que não acolheu. Acolher primeiro no nosso coração, beleza. Você é Jesus? Eu sou Jesus. Então precisamos acolher essa presença. Prazer, Jesus. Eu sou o Jubileu. E aí você acolhe essa presença por meio do coração, da nossa oração, tá? E depois disso a gente precisa preservar isso, também por meio da oração, né? Deus e eu, a minha pessoa e o rosto amável de Jesus, né? A propósito da fé, vem-me à mente um episódio do Evangelho, vai dizer o Papa Francisco. Os discípulos de Jesus atravessam o lago de Genezaré, né, o mar da Galileia, e são surpreendidos por uma tempestade. Essa passagem é boa. Pensam que conseguirão salvar-se com sua força, ou com a força dos seus braços. Eram homens, né, vigorosos, pescadores e tudo mais. Com os recursos da experiência, mas o barco começa a encher-se de água e entram em pânico. Não se dão conta de que têm a solução diante dos olhos. Jesus está ali com eles no barco, no meio da tempestade. E Jesus dorme, diz o Evangelho. Vamos pegar aqui o Evangelho que ele está citando, que é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, para quem não conhece, é o Evangelho mais curto dos sinóticos, né? E é um Evangelho bom, se você quiser iniciar na leitura da Sagrada Escritura, a gente sempre começa pelo Evangelho. Por quê? Porque é a boa nova. A gente precisa entender que a gente, por meio da boa nova de Jesus, a gente já está salvo, né? E depois, sabendo disso aqui, a gente vai buscar no Antigo Testamento toda a história do povo de Deus até aquele momento, certo? Mas a gente precisa ter essa certeza, né? Então vamos lá. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Então, ele está citando esse texto, certo? Qual foi o erro dos apóstolos? Primeiro, tentar fazer as coisas do seu jeito, certo? E qual é o jeito que eles viam? Vamos remar, né? Vamos lutar, vamos ser forte aqui na tempestade e tudo mais. Mas esquecem de ter fé, muitas vezes. Não se dão conta que Jesus está ali no barco, dormindo, tranquilinho. Como ele conseguia dormir com chuva? Aí é uma pergunta que eu não sei responder. Quando eu chegar na eternidade, eu vou perguntar isso para ele. Senhor, como é que você conseguiu dormir com aquele barulheira toda e água moiando e água entrando no barco? O que está acontecendo? Você está cansado? O que é? Né? Quando finalmente o acordam, assustados e até zangados, porque ele os deixa morrer, Jesus os repreende.
Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? A fé, então, primeira característica, a fé afasta de nós o medo. Se você fala que tem fé, mas tem medo ainda, alguma coisa está errada. Isso não é fé ainda. Você está tentando acreditar, mas a fé, ela é confiante. A fé afasta o medo, entende? Se eles tivessem fé, eles não teriam medo. Não teriam medo, não teriam essa situação toda, né? Porque tendes medo, ainda não tendes fé? Olha só. Eis, portanto, o grande inimigo da fé. Não é a inteligência, não é a razão, como infelizmente alguns continuam a repetir obsessivamente. Fé e razão não se antepõem, né? Mas o grande inimigo da fé é o medo. Por isso, a fé é o primeiro dom a receber na vida cristã. Um dom que deve ser acolhido e pedido diariamente para que se renove em nós. Quando nós pedimos no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Santa Teresa interpreta essa passagem, né, como sendo o dom da fé. Esse é o pão que nos alimenta. O justo vive pela fé. Então nós precisamos pedir o dom da fé todo dia, né? E depois eu tenho mais alguns acréscimos a colocar aqui, porque eu estava justamente estudando sobre isso, né? O grande inimigo da fé é o medo, porque o medo nos paralisa e a fé nos leva adiante, nos leva a acreditar, nos leva a arriscar, porque a gente está com o Espírito Santo, não pode ter medo. Com ele não precisa ter medo, tá? Se fosse assim, cara, se não fosse por ele, a gente não estaria aqui hoje. Você não levantaria nem da cama. Olha o tanto de exemplos que o Espírito Santo nos deu. Nos deu muito exemplo. Nos deu muita coisa. O exemplo de Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, né? Tem muita coisa boa, né? A fé é o primeiro dom a receber por causa disso, porque ele vai afastar o principal daquilo que atrapalha, o medo. Certo? E diante disso, aparentemente é um dom pequeno, mas é essencial, né? Quando fomos levados à pia batismal, os nossos pais, depois de terem anunciado o nome que tinham escolhido para nós, porque no rito do batismo tem isso, né? Qual nome vocês escolheram para essa criança? Então, após isso, depois de terem anunciado o nome, foram interrogados pelo sacerdote. Foi isso que aconteceu no nosso batismo. O que vocês pedem à Igreja de Deus? E os pais responderam: o batismo, a fé. Né? Então, diante disso, é o primeiro dom que nós recebemos, o dom da fé, do batismo. Né? E queira Deus que a gente possa conservar esse dom vivo e atuante, tá bom? Queridos, nós vamos fazer um breve intervalo agora, tá bom? E no próximo bloco a gente volta falando um pouquinho mais sobre a virtude da fé. Tem algumas coisas interessantes que eu quero falar aqui no programa, tá bom? Mas depois do bloco, depois do intervalo a gente volta, tá bom? Não sai daí que a gente volta já já.
somos o Santuário de Santa Rita de Cássia. Lugar de fé, de devoção, lugar aonde nós expressamos o nosso amor a Jesus na Eucaristia, à Virgem Maria, aos santos, a nossa padroeira, Santa Rita. Ela que é a Senhora dos impossíveis. Em nossas liturgias, em nossas festas, nós somos embalados pela alegria de amar e de servir, de estar juntos, de estar totalmente comprometidos com a evangelização, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja disposta a amar e a servir. E isso, ao longo de tanto tempo, mais de 60 anos, estamos aqui para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a causa de nós estarmos aqui. Com Santa Rita de Cássia, nós pedimos a intercessão, nós pedimos a sua proteção, nos conceda a bênção da vitória, nos conceda a bênção do impossível. E também por intercessão de Maria, aquela que desata os nós, e juntos com Santa Rita, com o povo, com a igreja, com todos nós, caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu, expressando o nosso amor e essa presença na cidade de Indaiatuba, sendo para todos, aqui e em todo lugar, essa expressão da casa de todos. Fala pessoal, aqui é o Marcelo Souza e eu tenho um convite especial para você. Todas as terças-feiras, 8h30 da noite, você é o nosso convidado no programa Som e Vida, aqui no canal Santa Rita TV. Estamos de volta com o programa Igreja em Saída, falando hoje sobre o dom da fé. Virtude principal e primeira de todas as virtudes teologais, para que a gente possa viver de forma muito eficiente essa quaresma, é preciso ter o dom da fé. Sem a fé nós não confiamos, né? E se tem medo, né, a nossa fé fica abalada. É por isso que nós precisamos dela, para que a gente possa perder o medo, tá bom? Dando continuidade, então, gostaria de lembrá-los novamente, né, da nossa campanha da Casa de Todos e da campanha da Santa Clara, que é no mesmo Pix, tá? Se você quiser nos ajudar por meio do Pix, você pode fazer a sua doação por meio desse QR Code que está aqui embaixo, tá bom? E aí você nos ajuda, tanto nas obras do santuário, como na obra da Santa Clara, que também somos nós que estamos iniciando lá, tá bom? Deus abençoe desde já a sua generosidade. Para um pai cristão, vai dizer o Papa Francisco, consciente da graça que lhe foi concedida, é este o dom a pedir também para o seu filho, a fé. Com ela, o pai sabe que até no meio das provações da vida, o seu filho não se afogará no medo. Eis o inimigo, o medo. Sabe também que quando deixar de ter um pai nessa terra, continuará a ter um Deus Pai no céu, que nunca o abandonará. O nosso amor é tão frágil e só o amor de Deus vence a morte. Então, a virtude da fé, como essa grande virtude, ela nos ajuda também a superar essas dificuldades que a vida nos apresenta, né? E aqui ele cita o seguinte:
Certamente, como diz o apóstolo, a fé não é de todos. Aqui ele está citando Tessalonicenses 3:2, a segunda carta de Tessalonicenses. Vamos pegar aqui para vocês, vamos ver aqui, Tessalonicenses, capítulo, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Rezem também para que sejamos livres dos malvados e perversos, pois nem todos têm a fé. Nem todos têm a fé. A fé que ele está falando aqui é no sentido de nem todos conhecem o Evangelho, né? E até nós que somos crentes, muitas vezes sentimos que a temos em pouca quantidade. Às vezes nós temos esse sentimento. Muitas vezes, Jesus pode nos repreender, como fez com seus discípulos, por sermos homens de pouca fé. No entanto, é o dom mais feliz, a única virtude que nos é permitido invejar. Pois quem tem fé é habitado por uma força que não é apenas humana. Por isso, teologal vem de Deus. Com efeito, a fé desencadeia em nós a graça e abre a mente ao mistério de Deus. A fé desencadeia em nós a graça e abre a mente ao mistério de Deus. Aqui no texto, o Papa Francisco ele coloca entre aspas esse desencadear. Por quê? A fé em si já é uma graça, né? A fé, a virtude da esperança e a virtude da caridade em si já são graça, né? Mas eles desencadeiam, eles potencializam, né, essa graça de Deus para que a gente possa viver bem, tá bom? Então, desencadeia está nesse sentido, né? Abre a nossa mente para o mistério de Deus. Vocês vão perceber, gente, a igreja ela tem os sacramentos, né? E todo sacramento ele tem uma graça específica, certo? Porque cada sacramento tem uma função que Deus pensou. Qual é a função do sacramento do batismo? A fé, aumentar a fé daquela pessoa, conceder a fé para aquela que não tem, né? Então, queridos, é isso. No entanto, é o dom mais feliz. A única virtude... Ah, não. Eu pulei uma parte aqui, peraí. Muitas vezes, Jesus pode nos repreender. E diante disso, a fé é o dom mais feliz e a única virtude que nos é permitido invejar. Se é para invejar alguma coisa, inveja a fé da pessoa, né? Tem a capacidade de querer buscar a fé daquelas pessoas que têm uma grande fé, tá bom? Isso, na verdade, não é uma inveja, digamos assim, é mais uma... Porque a inveja, ela está muito ligada ao que é do outro, e a fé é para todos, né? Então, digamos assim, o exemplo de fé dos outros nos inspiram, eis a palavra certa. Inspire-se nas virtudes dos outros, para que você também possa querer ter as mesmas virtudes, né? Quem tem fé é habitado por uma força que não é apenas humana, porque vem de Deus. A fé, então, desencadeia aquela graça que eu falei para vocês. Como certa vez, Jesus disse, Lucas 17, versículo 6, se tivesses a fé como um grão de mostarda, poderias dizer a essa amoreira, desarraiga-te e planta-te no mar, e ela obedecer-vos-ia. Por isso também nós, como discípulos, lhe repetimos,
Senhor, aumenta a nossa fé. É uma linda oração. E aí, diante disso, a gente encerra essa catequese e agora vem o acréscimo, né? A nossa fé, ela não só precisa ser pedida diariamente, mas a gente precisa pedir também para que Deus a aumente, como eu disse aqui, né? A gente precisa também defender a nossa fé e precisa propagar a nossa fé, né? Então, primeiro, pedir a fé, pedir o aumento da fé, pedir que essa fé seja grande, né? Tenha mais fé. Precisamos também defender essa fé e propagar a fé, né? Então temos trabalho, gente, temos muito trabalho. A fé, ter fé não é só você falar que é de tal grupo ou tal grupo, né? Isso não é ter fé. Ter fé é você saber, eu sou católico porque eu guardo o meu vínculo de amor com Deus, né? Então você precisa guardar essa fé, esse depósito, né? E diante disso a gente vai trabalhando como cristãos para que a gente possa cada vez mais ter a capacidade de ajudar outras pessoas, né? Então a fé ela precisa ser vivida, ela precisa ser testemunhada, né? Precisa ser aumentada, porque se a gente tiver uma fé fraca, não adianta, né? O medo toma conta. Que às vezes o medo é muito maior, tá bom? Então é um pouco isso que o padre tinha para falar para vocês nessa catequese da fé, tá bom? Se você gostou desse programa, não deixe de curtir o vídeo aqui embaixo, compartilhar e comentar aqui, deixar aqui o seu comentário sobre esta catequese maravilhosa que o Papa Francisco nos deixou, tá bom? Eu vou dar a bênção final nesse momento e amanhã a gente volta com com o programa Igreja em Saída, né? Logo mais nós teremos nosso Terço da Misericórdia e em seguida a missa, a Santa Missa com a confissão em seguida, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento, Pai dos monges, e exemplo de uma fé firme, inquebrantável, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa Igreja em Saída.